Olá, boa noite. Nós vamos começar mais uma conversa aqui, espiritualidade e realidade. Hoje nós vamos refletir sobre os quatro gigantes da alma. Você já ouviu falar desses quatro gigantes? Possivelmente não, né? Mas esses quatro gigantes, eles acabam por definir a nossa existência no planeta Terra. Eles modelam o nosso comportamento, seja na família, o primeiro grupo social, né, onde a gente chega, depois na escola, no trabalho, perdão. Onde começa essa história dos quatro gigantes da alma? Começa na literatura. O médico, o psicólogo e psiquiatra espanhol Emílio Miray Lopes, ele definiu esses quatro gigantes. Os quatro gigantes da alma são os nossos amigos que nos acompanham pela vida, né? O primeiro grande gigante da alma é o medo. Por causa do medo, muitos de nós não conseguem criar a vida que deseja, realizar os seus sonhos. Você tem medo de dizer não? Muitas pessoas, pelo medo de dizer não, elas acabam vivendo uma vida que não é a vida que elas gostariam de ter, né? Certa feita, num grupo de casais, uma pessoa me contou que quando ainda namorava, né, um casal que já vive há 35 anos, quando ainda namorava, foi até a casa da sua namorada e naquele dia eles tinham feito uma berinjela empanada, né? Aquela berinjela que você passa no ovo, depois passa na farinha de trigo ou na farinha de pão, e ofereceu para o namorado. E esse namorado aceitou, apesar de não gostar de berinjela. E ele viveu então comendo berinjela por 35 anos, até que ele tomou a coragem de dizer que aquele prato não lhe agradava. Mas ele foi servido várias vezes com aquele prato porque ele teve medo de dizer não. O medo de dizer não é um medo que é comum a todos nós. Um amigo pede um favor, um familiar te pede algo, uma pessoa do seu trabalho pede, e aí você não consegue dizer não. E toda vez que você diz sim, quando você gostaria de dizer não, morre um pouco de você. Nós temos medo de tantas coisas. Existem pessoas que têm medo de andar de elevador, né? Não conseguem ficar ali dentro. Uma das doenças que mais cresce na contemporaneidade é a síndrome do pânico. As pessoas têm medo, não é? O medo de viver o seu sonho, a sua utopia, o seu desejo, o medo da morte. Nesses tempos em que o mundo inteiro viveu a pandemia, o medo da morte tomou conta do planeta inteiro. Muitas pessoas preocupadas com a sua própria vida, a sua existência, o que vai acontecer se eu não estiver aqui, filhos preocupados com os pais, pais preocupados com os filhos, netos preocupados com os avós. Nós estamos vencendo dia após dia, um dia atrás do outro, né? O medo, muitas vezes, essa emoção forte, pode ser talvez uma herança genética, um mecanismo de defesa, mas é certo que ele demonstra a nossa fragilidade, não é? A nossa incapacidade de lidar com situações. Existem pessoas que têm medo de falar em público, de colocar a sua ideia com clareza para as pessoas que trabalham na escola, na vida, e muitas vezes ela engole seco algo que ela gostaria de ter dito para alguém, não é? E o remédio para o medo possivelmente seja a nossa capacidade de ter empoderamento, de adquirir coragem.
um medo interno, um medo externo. Desde o tempo das cavernas nós temos medo. O homem caminhou como sendo um nômade, passando de um lugar a outro, procurando a caça, a pesca, a coleta. O medo. Esse é o primeiro gigante da alma. Ora, o segundo gigante da alma é a raiva. Quantas vezes nós não conseguimos controlar a raiva, que nós sentimos por uma situação e até mesmo por pessoas que nos tiraram do prumo, que tiraram o nosso equilíbrio, que não nos deixaram ser o que somos, viver o que queremos viver. A raiva no trânsito. Já perceberam a raiva no trânsito? Muitas pessoas no trânsito, o outro corta, ou alguém ultrapassa o sinal, o semáforo. A raiva tem a ver com limite, com controle, com autocontrole, com viver na sociedade, na coletividade. Para viver, muitas vezes nós sentimos raiva. Raiva, às vezes, dos pais, quando nos dizem não, para os adolescentes e para as crianças. Raiva de um professor que talvez te tratou, uma professora que talvez não referiu a você com o respeito necessário. A raiva dos líderes sociais, das igrejas, líderes políticos, nesse tempo de muita bipolaridade, de contraposição. Raiva de alguém na rede social, inveja. Esse segundo gigante da alma pode devorar a nossa capacidade de pensar com clareza, o nosso equilíbrio e a nossa vida. O terceiro grande gigante da alma, segundo Emílio Miray Lopes, da Espanha, que escreveu esse livro em 1896, é o amor. Logicamente que o amor é diferente de paixão. Amor é construído no tempo, uma pedra após a outra. O amor nos convida a fazer renúncias, a deixar de lado muitas vezes as nossas querências, os nossos quereres, os nossos saberes, as acontecências que nós temos que viver. Mas o amor é um elemento estruturante da nossa genética, da nossa psique, da nossa neurologia. E o amor, ele salva os grupos humanos, O amor pela sociedade, o amor por uma causa, o amor pela família, o amor por uma pessoa, independente de qual sexo ela seja. O amor é respeito. Respeitar a diversidade, a pluralidade, O amor também nos convida ao limite, que é aceitar, que é dar ao outro aquilo que ele merece, na hora que ele merece, do jeito que ele merece. É muito bom isso, Muitas religiões, muitas tradições espirituais, falam do amor. O amor a si mesmo, o amor ao próximo. Recentemente o Flávio Venturini lançou uma música que chama Girassol, onde na sua letra, na letra da música que ele canta como intérprete, ele diz: para você amar alguém, você tem que se amar também. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então esse gigante da alma nos convida a nos amarmos, Amar os nossos pensamentos, amar as pessoas que muitas vezes nos dizem coisas desagradáveis. Amar com o coração de pedra não é amor. Para amar, nós temos que ter um coração de carne. E aí vem o quarto gigante da alma, o dever. Muitos de nós acham que nós temos que viver como deve. E muitas vezes quando nós erramos, quando nós pecamos, entre aspas, como dizem muitas tradições, sobretudo cristãs, pecado significa errar o alvo, na etimologia da palavra. Muitas vezes nós traçamos um objetivo ou uma meta e nós não conseguimos atingir. E aí os gigantes da alma
vem nos convidar numa tempestade emocional? Será que nós tivemos medo, raiva, amor, não cumprimos o nosso dever? Muitos de nós sofrem muito por não cumprir o seu dever social. Esses 4 gigantes da alma, na verdade, eles nos convidam a pensar sobre a nossa preservação. Nós, seres humanos, queremos preservar a nossa vida, preservar as nossas coisas. Nesse tempo em que as chuvas acontecem, muitas pessoas perdem tudo. Essas surpresas, entre aspas, da vida, elas nos convidam a ser mais companheiros, aquele que come o pão com o outro, né? Para vencer o medo, nós precisamos treinar a coragem. Para vencer a raiva, nós precisamos treinar a calma. Para amar, nós precisamos treinar o nosso coração, a nossa mente, a nossa espiritualidade. Não é mesmo? O dever de entender as pessoas deveria ser aquele dever de entrar na tenda do outro, de criar empatia, de tentar ver o que o outro está sentindo, o que ela, ele estão sentindo. Entender significa entrar na tenda. Isso requer respeito, requer pausas, requer intimidade, tentar pacificar a nossa guerra interior. Amar muitas vezes é ter inscrição pelo sonho, pelo segredo que o outro nos conta. Caso contrário, nós vamos ser iscas, né? Nós vamos pescar a vida do outro e destruir os seus sonhos, né? Nós somos convidados, então, nessa noite, nesse encontro de espiritualidade e realidade, a fazer silêncio, a apoiar, a levantar a cabeça do outro e, com sobriedade, educar o nosso olhar para que o outro possa nos perceber, nos sentir e que nós possamos dar o melhor de nós. Saúde e paz, eu sou o Paulo Souza e esse é um encontro que se chama Espiritualidade e Realidade. Ore em volta de você, veja se as pessoas em volta de você não estão precisando de um abraço, de uma cesta básica, de roupas que estão aí sugando a sua energia no guarda-roupa. Partilhe, busque grupos que possam te ajudar a pensar a existência junto com você. Faça o melhor para o outro e com certeza você vai educar os 4 gigantes da alma: o medo, a raiva, o amor e o dever. O seu dever é ser feliz. Seja feliz. Saúde e paz. Estamos juntos até o nosso próximo encontro. Boa noite.